O Clamor, com Márcia Martins. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Bom dia para todos vocês, a paz do Senhor. Opa, pessoal do Facebook. Gente, segunda-feira, já hoje, dia 4 de fevereiro, estamos já avançando neste ano. Espero que você tenha tido um fim de semana abençoado. Bom dia, Valtair Gomes. Bom te ver comigo aqui esta manhã. Seja bem-vindo. Você, Beto, do Estufados Beto, que está aí ligado. O pessoal da Abner Mecânica. Flávia, da Flávia Oliver Store. Um abraço para Sheila. Para o Márcio. Vamos mais quem? Eliana. Dalva, oi Dalva, fica ligada na mensagem hoje aí. Bom dia, Simone. A paz do Senhor para todos vocês. É com alegria que nós estamos aqui mais essa manhã para mais uma semana da gente poder compartilhar aquelas coisas que Deus ministra ao nosso coração e realmente, né, é algo do Espírito de Deus para edificar a tua vida, para trazer vida para a tua vida. Amém? Eu sou somente, né, a mensageira do Senhor, para trazer aquilo que está no coração do Pai para vocês, não é? É mesmo o Senhor quem tem algo a dizer. Eu não tenho nada a dizer, né? Mas Ele, pela graça que Ele nos concede, Ele vai usando cada um de nós para trazer vida a este mundo morto, mergulhado no pecado. Vamos ao Salmo 104, diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. O vinho que alegra o coração do homem, né? O vinho para a nossa alma, para alegrar o coração do homem. O azeite que faz brilhar o rosto,
né? O azeite é para o corpo. Lá na Índia, as mulheres usam o azeite para hidratar a pele. E o pão que sustenta o seu vigor. O pão é para o espírito, é o pão vivo que desceu do céu, o pão da palavra de Deus. O vinho vai falar da salvação, a salvação que alegra o coração do homem. O azeite fala da unção, né, que faz que você possa refletir no seu rosto a glória de Deus. E o pão aponta, né, para a palavra, que é o próprio Jesus Cristo, e é aquele que sustenta o nosso vigor. É o Senhor quem nos sustenta todos os dias de nossas vidas. Este Salmo 104, tão bonito. Vamos mais para frente, ler um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho mais. Eu compartilhei os versos 15 e 16. Agora vou no 25, no 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam navios e também o Leviatã que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, né? Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dá e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia! Bom dia, Herbert Arcari e Noemi Risato. Sejam bem-vindos. Bem-vindos conosco. Até 11:55 vamos estar aqui, ok? Compartilhando da palavra viva de Deus para a sua vida. O Senhor ministrava ao meu coração esta manhã. Eu acordei um pouquinho mais cedo hoje. E eu escutei, né, a minha boca falar daquilo que subia do meu espírito. Palavras de adoração ao Senhor. É muito interessante, né? Às vezes, quando vou dormir, ou principalmente no momento em que eu estou acordando, as minhas primeiras palavras ainda não chegaram ao meu cérebro, né? Como diz a palavra de Deus. As minhas palavras ainda não chegaram à boca e tu já a conheces todas. Porque as palavras que interessam a Deus, elas brotam do nosso espírito. Então, é muito interessante. Antes mesmo que eu abra o olho, antes mesmo que a minha mente comece a funcionar, eu me escuto adorando ao Senhor com palavras que vêm direto do meu espírito, né? E expressões de adoração, elas brotam espontaneamente do meu espírito. Eu sei que cada um de vocês tem uma experiência diferente com o Senhor.
Cada um de vocês tem um relacionamento diferente com Deus. Nós somos diferentes, né? Cada pessoa é de uma maneira. E hoje, em vista disso, né, dessa experiência, eu comecei a meditar naquele texto de João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, João 4. E eu estava relendo essa manhã, e eu gostaria de... Uma das mensagens que eu quero compartilhar com vocês é essa, porque eu gosto de compartilhar aquilo que Deus está me trazendo, né, a cada manhã. É um maná fresquinho. Às vezes eu preparo, deixo uma comidinha pronta, né, para vocês já de antemão, mas eu não abro mão de trazer este maná, né, fresco de cada manhã, porque eu sei que é o Espírito de Deus trazendo coisas novas, porque o Espírito do Senhor, ele é um Espírito que a cada dia ele renova todas as coisas. O Senhor renova todas as coisas na face da terra, conforme acabamos de ler no Salmo. E Ele quer renovar a você e a mim a cada manhã com uma palavra fresca. E é o Senhor falando conosco a cada manhã, através da sua palavra, né? Ministrando as verdades da palavra dEle ao nosso espírito. Então, por isso, eu hoje já, assim, gastei a minha voz, mais ainda no final de semana, em vez de poupar, né, para vocês durante a semana. E com esta coisa de tempo muito quente, muito ventilador, ar-condicionado, de repente a temperatura cai. Então, eu realmente preciso oração para a minha voz, ok? Então, hoje, por exemplo, eu vou ter que diminuir o ritmo, porque a garganta, né, as cordas vocais estão reclamando. Mas nós vamos estar aqui da mesma maneira. O Senhor sempre nos renova para que a gente possa compartilhar aquilo que Ele vem trazendo para alimentar vocês. É um maná de Deus para a gente dividir nesta manhã. Então, aquilo que o Espírito do Senhor ministrou ao meu espírito, eu vou compartilhar com vocês, porque é vida de Deus. Quando Deus, Ele ministra a palavra dEle ao nosso espírito, é vida de Deus fluindo. É como Jesus falando com a mulher samaritana, do teu interior fluirão rios de água da vida. Então, quando você abre a sua boca pela manhã, certifique-se de que vai estar aí jorrando da água da vida, ok? Para gerar vida ao seu redor, para gerar vida para você mesmo, para você mesma. Então, Jesus, ele estava conversando com a mulher samaritana e nós vamos ali chegar mais. E vamos nos assentar também no poço, próximo a Jesus, para receber também uns respingos desta água da vida sobre as nossas vidas. Porque nós também somos, né, de certa forma, como esta mulher samaritana, a cada dia precisamos de receber água. Aquela mulher, né, ela precisava da água para matar a sua sede física, mas Jesus fez mais por ela. Ele veio para matar a sede espiritual daquela mulher. E essa sede espiritual, essa sede da água da vida, né, não passa. Nós queremos mais e mais e mais e mais. Na verdade, nós queremos mergulhar no rio da água da vida e sermos totalmente imersos pelos rios do Espírito de Deus, não é verdade? Mas vamos lá. Deixe-me ver aqui aonde começamos. Que Jesus ouviu falar, né, que os fariseus estavam dizendo que ele batizava mais que João. E ele não queria aí estabelecer uma rivalidade com João.
ele, né, não queria dividir o espaço com João. Afinal, os dois estavam falando sobre o reino de Deus. Então, se os dois estavam trabalhando numa mesma causa, Jesus ele preferiu deixar o lugar para João e se mudar para um outro lugar. Interessante, né? Para não dividir, porque os dois estavam numa mesma missão, Jesus se retirou e foi ficar com os discípulos batizando em outro lugar. E este outro lugar, né, era na Galileia. Ele diz aqui, né, que os fariseus começaram a fazer essa fofoca, a alimentar essa confusão, essa divisão, embora que não era Jesus que batizava, eram os discípulos de Jesus. Mesmo assim, né, o Senhor ficou sabendo disso e ele resolveu então sair da Judéia e foi de volta para a Galileia, que ficava mais ao norte, né, à beira do mar da Galileia. Bom, para que ele pudesse cruzar da Judéia para a Galileia, forçosamente ele ia ter que passar pelo território de Samaria ou Samária. E ali, neste território, viviam pessoas que eram odiadas pelos judeus. Né? No ano de 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte. Que Reino do Norte era esse? A gente tem que ir andando que nem caranguejo para trás, né? Porque eu não sei como é que vocês estão de conhecimento da palavra de Deus. Né? Precisa sempre aumentar o nosso conhecimento da palavra de Deus. O que aconteceu, né, é que depois de Salomão, o reino foi entregue a seu filho Roboão, e Roboão pisou na bola. Roboão não estava na posição com Deus, meteu os pés pelas mãos, e as tribos se dividiram, ficando ao sul a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 12 tribos ocuparam o norte do território de Israel. E as tribos do norte, elas começaram a idolatrar grandemente. E Deus permitiu que os assírios viessem e invadissem as tribos do norte no ano de 722 a.C., ok? E a política de invasão dos assírios, eles tiravam todas as pessoas daquela terra e mandava para tudo que é outro lugar, menos, né, não podia ficar, eles não puderam ficar ali na terra de Israel, foram dispersos por muitas nações. E eles, então, os assírios, traziam pessoas de outras áreas conquistadas e colocavam ali em Israel. Eles mudavam as pessoas do seu habitat natural. Não sei por que eles faziam esta política. E é interessante que quando eles trouxeram pessoas de outras nações e assentaram elas ali, naquele local, né, ao norte de Israel, as feras começaram a atacar, né, animais selvagens começaram a comer as pessoas. E eles entenderam, né, os assírios entenderam e aquele povo entendeu que isso estava acontecendo porque eles estavam desagradando o Deus daquele lugar. De tal forma que a Síria mandou buscar sacerdotes judeus para que eles pudessem, então, servir ao Deus de Israel, ao Deus, né, a quem pertencia aquela terra, para que, servindo a esse Deus, as feras parassem de atacar aquelas pessoas, que esse Deus se sentisse agradado, né, e parasse de se vingar das pessoas que foram colocadas ali naquela terra. Com isso, houve uma mistura, né, do culto prestado por Israel, pelos judeus, ao verdadeiro Deus Yahvé, com os deuses daquelas pessoas que passaram a habitar ao norte de Israel. Então, eles não eram judeus legítimos, havia uma grande miscigenação. E, além do mais, eles ergueram no Monte Gerizim um local de adoração a Deus que rivalizava com o templo em Israel, o templo em Jerusalém, no caso, né, no Reino do Sul, onde estava a tribo de Judá e Benjamim, onde estava o templo do Senhor. Eles ergueram um segundo templo que ficava lá em Gerizim, e isso foi passando de geração em geração, houve invasões. Esse templo, certa vez, em Gerizim, ele foi também destruído, e foi destruído, né, por um
um judeu, um que pertencia às tribos do sul. E isso criou uma grande contenda entre judeus e samaritanos. Eles se odiavam, eles não suportavam uns aos outros, né? Havia um grande preconceito e o principal ponto da contenda era este, né? E quando Jesus se encontra com esta mulher, ela vai trazer à tona, né, o motivo pelo qual os judeus não deveriam falar com os samaritanos, porque os judeus os consideravam como gentios, não é? Uma raça inferior, e, por sua vez, os samaritanos consideravam que os judeus é que estavam fora de posição e que eles estavam certos. Muito bem. Mas Jesus tinha que passar pelo território de Samaria. Não era uma coisa agradável de se fazer, né? E ele chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia, aquele sol de deserto, né? Sol forte. E nisso veio uma mulher samaritana para tirar água do poço. E Jesus começou a falar com aquela mulher. Ele disse: dê-me um pouco de água, porque os discípulos dele todos tinham ido à cidade comprar comida. Eles não entraram na cidade porque, né, não eram bem-vindos em Samaria, então eles só foram lá buscar comida para Jesus e eles iam prosseguir a viagem. Mas nisso veio a mulher retirar água e Jesus falou com ela: me dá um pouco d'água, eu estou com sede. A mulher ficou, né, espantada, falou: como é que o Senhor, sendo judeu, o Senhor está pedindo para mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Então ela assim, dizendo assim, não, por que você está falando comigo? Não era suposto que você falasse comigo. E ela sabia que Jesus era um judeu pela roupa, né? Até pelo sotaque, por toda a aparência dele. E Jesus respondeu para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus, de que dom o Senhor está falando aqui? O dom da salvação, o dom gratuito de Deus, que é a nossa salvação em Cristo. E ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você é que teria pedido, né, a ele, e ele lhe daria água viva. Água viva. Essa mulher nunca tinha escutado essa expressão. Que história é essa de água viva? Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água. Ela foi no básico, né? Ela nem questionou a questão da água ser viva. Mas ela falou: bom, para princípio de conversa, você não tem nem uma vasilha para você tirar água do poço. E o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água viva? Onde que você vai conseguir? Não vai ser no poço, porque você não tem uma vasilha para tirar água. Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, o seu gado, né? Então, ela tinha esse conhecimento aí, né, de que esse poço tinha sido cavado por Jacó. Ela tinha conhecimento da história de Israel, né? O povo samaritano, eles criam em Moisés e também estavam esperando um profeta que viria, como um profeta como Moisés, que iria ensinar para eles, né, tudo que eles estavam esperando para aprender, toda a revelação que eles estavam aguardando, toda a salvação. E essa mulher, então, fala com Jesus: esse poço aqui era, né, foi cavado pelo nosso pai Jacó. Então, ela disse que Jacó era pai dos samaritanos, né, e não dos judeus. Veja bem a rixa que eles tinham. E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Uma fonte de água a jorrar, não para matar simplesmente a sede diária, né, de um ser humano normal, ainda mais aqueles que viviam ali no deserto, a água era tão preciosa. Mesmo assim, essa fonte de água a jorrar, Jesus acrescentou: a jorrar para a vida eterna. Não só para tirar a sua sede neste mundo,
mas a sua sede de eternidade, não é? Porque o homem, Deus colocou no coração do homem a sede pela eternidade, porque nós não fomos criados para morrer, para a destruição. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, né? Para viver para sempre na presença do Senhor. Bom, bom dia, pessoal que já chegou no Facebook, a Simone, a Meire, José Carlos, ok? Todos vocês, um bom dia. Continuando aqui o nosso compartilhamento dessa manhã, a mulher, então, disse ao Senhor Jesus, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, né? Nós, ainda nessa condição que nós estamos aqui nesta terra, todo dia, dorme, acorda, trabalha, come, bebe água, né? E vai repetindo a nossa rotina, por mais que ela possa variar, nós temos que cuidar do nosso corpo, comer, beber, trabalhar, o sol levanta, o sol esconde, né? E a gente pensa, poxa, qual a finalidade de todas essas coisas? Mas, enquanto os dias vão passando, né? Quando você está na presença de Deus, Ele está fazendo uma obra perfeita e maravilhosa no seu espírito, no mais profundo do seu ser, ok? Mas vamos continuando aqui no diálogo. Jesus falou para ela, vá, chame o seu marido e volte. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus falou, você falou a verdade, falou direitinho, você não tem marido. O fato é que você já teve 5, né? Aquela mulher já tinha tido 5 homens na vida dela. E o homem o homem com quem agora você vive não é seu marido, inclusive devia ser marido de outra, né? E que não era o marido dela, estava com ela. O que você acabou de dizer é verdade, disse Jesus. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que é profeta. Quando ela descobre que Jesus, né, é profeta, ela imediatamente direciona a ele uma pergunta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, né, no monte de Gerizim, no caso, ela estava dizendo. Olha, desde os antepassados dela, né, eles adoravam no monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja bem que, né, as pessoas elas estavam com uma visão errada. Qual era a preocupação daquela mulher? Se ela deveria adorar no Monte Gerizim, se eram os samaritanos que estavam com a razão, ou se eram os judeus que estavam com a razão e deveriam adorar em Jerusalém. Então, havia uma rixa, havia uma disputa, havia, né, muita raiva entre eles, muita disputa, muita confusão. Por quê? Um dizia, não, aqui é o lugar onde nós temos que adorar. O outro dizia, não, é lá o lugar que nós temos que adorar. Será que hoje a gente vê esse mesmo tipo de contenda? Onde é o lugar correto para que nós possamos adorar o Senhor? Se é num templo, se é no outro templo, onde é o verdadeiro lugar de adoração, onde se adora a Deus verdadeiramente, né? O pessoal gosta de usar uma expressão que é totalmente antibíblica, não é? Não, a casa de Deus é aqui, é onde Deus se manifesta. Aqui é a casa de Deus, o outro não, aqui é a casa de Deus. Né? Quando a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que nós somos o templo do Senhor, né, edificado não por mãos humanas, mas através do sacrifício de Jesus Cristo,
nós nos tornamos o templo e a habitação de Deus nesta terra e somos cheios do Espírito do Senhor, não é? Esta mulher ainda estava nesta visão antigo-testamentária de que o templo é num determinado lugar, né? Que Deus está num determinado lugar. Isso é uma visão que vem do Antigo Testamento, né? Até teve uma guerra que o inimigo perdeu a guerra e ele falou, não, mas nós vamos guerrear de novo contra o povo de Israel e nós vamos vencer, porque eu acho que o Deus deles nos derrotou porque ele é um Deus de montes, mas nós vamos atacá-los no vale, então ele não é um Deus dos vales, então nós vamos vencer a guerra, né? Então, essa ideia, esta visão distorcida de que Deus está limitado a tempo e lugar. Quando ele é eterno, ele é um espírito eterno. E Jesus vai corrigir a visão desta samaritana. Porque eles estavam brigando, eles estavam discutindo e ainda por cima nenhum dos dois tinham razão. Nenhum dos dois tinha razão. Todos os dois estavam sem revelação profunda a respeito, né, de quem é Deus e como ele deseja ser adorado. E ela vem, nossos antepassados adoravam nesse monte, vocês dizem que é no outro monte. Aí Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos voltar aqui nesse texto, né? O que o Senhor trouxe de ensino para aquela mulher. Ele disse, está chegando a hora, e de fato já chegou. Muitas vezes Jesus ele vai usar esta expressão, muitas vezes ele usa esta expressão, está chegando a hora e já chegou. Bom, você fica na dúvida, está chegando ou já chegou? Do que é que o Senhor estava falando? Ele estava falando do derramar do Espírito Santo, que estava muito próximo e era algo já dito como certo, porque Jesus já estava aqui, ele sabia que ele ia subir e enviar o Espírito Santo para que nos tornássemos adoradores em espírito e em verdade. Então, a hora já havia chegado do ponto de vista profético, né, já era algo realizado no reino do Espírito. Jesus já dava como certo a promessa do Pai, né, do derramamento do Espírito. No entanto, isso ainda não tinha acontecido. Do ponto de vista terreno, estava para acontecer. Por isso, Jesus usa essa expressão, está chegando a hora e já chegou. O está chegando é do ponto de vista terreno, no cronos, no nosso tempo terreno, onde tem passado, presente e futuro. E o já chegou é o tempo profético, porque o tempo eterno, no tempo da eternidade, não existe tempo, todas as coisas são o agora, o momento. Na eternidade não tem passado, presente e futuro, só existe a realidade em si mesma e completa, assim como Deus. Ele é perfeito e completo. Tudo que diz respeito a Ele é perfeito e completo e único e unitário, né? Unido numa mesma coisa, não tem divisão. Bom, então vamos aqui. Ele disse, está chegando a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles não vão adorar ali, ou aqui, ou acolá, porque a adoração não tem nada a ver com o local, não tem nada a ver com as circunstâncias. A verdadeira adoração, ela vai brotar do seu espírito, porque o teu espírito
cheio do Espírito de Deus, é quem vai ser capaz de adorar ao Deus que é Espírito. Isto é adorar em Espírito. É como eu disse a vocês, né? Que mal estava acordando, eu escutei o meu Espírito trazendo palavras de amor, de adoração ao Senhor. O nosso Espírito, ele é perfeito. E ele, né, perfeito se nascemos de novo, se Deus restaurou o nosso espírito, né, se fomos aí cheios da água da vida, nós estamos cheios da água viva do Senhor, vai brotar da nossa boca como um chafariz que de repente comece a jorrar. E o que vai jorrar? Vão jorrar palavras de adoração ao Senhor. Do teu espírito brota a perfeita adoração a Deus. E do teu espírito brota a adoração em espírito, sim, e em verdade. Por que em verdade? Porque quando nós adoramos, né, com a força da nossa mente, com base naquilo que pensamos, com base naquilo que sentimos, né, quando é ainda, né, esses canais do velho homem são usados, muitas vezes nós vamos adorar o Senhor, mas isto é perturbado por nossas maneiras de entender, interpretar, pensar, e vamos entregar uma adoração imperfeita. Neste mundo, nós estamos imersos em ilusão, ok? Tudo aqui é ilusório. Então, quando nós oferecemos uma adoração que parte das coisas que estão interligadas com a realidade terrena, nós vamos, a nossa adoração será afetada por essa realidade terrena que, na verdade, ela não é verdadeira. Uma redundância aí, né? Que é uma realidade afetada pelos nossos sentidos, os nossos entendimentos errôneos de quem é Deus, de como Ele quer ser adorado. Mas quando você adora, o teu espírito está ligado, ligação direta com o Pai, com, né, o Deus vivo. O que é que vai acontecer? Você vai oferecer uma adoração em espírito ao Espírito de Deus, né? Porque Deus é Espírito de Jesus. E importa que seja adorado, né? É necessário, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não dá para você usar a tua parte carnal para oferecer adoração a Deus que é espiritual. Não vai haver uma conexão, não vai ter como. Por isso é necessário que você nasça de novo, que você seja cheio do Espírito, porque o teu Espírito, sim, ele vai saber oferecer uma perfeita adoração a Deus. Não sei se consigo me comunicar com vocês como eu gostaria. Esta mulher, ela disse assim, eu sei que o Messias chamado Cristo, ele está para vir, e quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Olha como esta mulher, né, ela precisava ter os canais espirituais dela abertos, né, como ela estava cega, como ela estava enganada, como a maneira de pensar dela era toda corrompida, toda errada. Esta mulher, ela estava buscando algo. E ela já estava no 6º homem que ela estava tentando ali obter destes homens. Algo que matasse a sede que ela tinha do Deus vivo. A sede que ela tinha de oferecer uma verdadeira adoração. Porque o ser humano foi criado para adorar a Deus. E quando nós não encontramos este caminho, nós vamos nos perder em muitos atalhos, em busca de matar esta nossa fome, esta nossa sede de Deus. E quanto mais você vai por esses atalhos, mais você se decepciona, mais você se fere. Cada atalho que você entra e você não encontra a verdade, que é Jesus Cristo, você
mais fica decepcionado, mais você pensa, não existe essa verdade. Mais uma vez, eu entrei neste caminho, eu criei que eu ia encontrar a Deus, que eu ia encontrar a resposta para o vazio do meu coração e eu não encontrei. E a cada nova decepção, né, a sua fé se desvanece, a sua crença de poder um dia se satisfazer, ela vai se desvanecendo e você vai cada dia se enfraquecendo na sua busca. Mas essa mulher não desistia, ela já estava no sexto homem. Quando nós não adoramos a Deus em espírito e em verdade, a segunda opção que se toma é a idolatria. Se você não encontra o Deus verdadeiro, você põe ídolos no lugar. E o ídolo mais comum que se coloca no lugar de Deus é o sexo, porque o sexo traz prazer. E você se engana pensando que o prazer do sexo tem a capacidade de preencher a lacuna na sua vida, o prazer que você só pode ter com Deus, com o Espírito de Deus te preenchendo. E aí você começa a tentar preencher este vazio, né? A primeira coisa é o sexo. A idolatria, ela vai levar diretamente à sexolatria, ok? É o próximo passo. A pessoa que ela é um idólatra, que ela adora outra coisa qualquer que não seja Deus, ela vai ser uma pessoa, promíscua, ok? Ela vai ser levada à promiscuidade, muitos parceiros, sexo impuro, tudo isso, né? Essa mulher samaritana que estava nesse caminho, buscando no homem aquilo que ela só podia encontrar no homem Deus, Jesus Cristo, ok? A água que podia matar aquela sede. E depois do sexo vem outras coisas, dinheiro, fama, poder. Tudo isso só faz com que o homem se sinta cada dia mais frustrado. Não tem saída, a única saída é você buscar a Deus de todo o teu coração, se arrepender dos seus maus caminhos, entregar sua vida para Jesus e pedir que Ele te preencha com a água da vida. Essa mulher estava na presença de Jesus completamente cega. Ela não conseguia ver que ela estava na presença do próprio Deus, do próprio Messias que eles tanto estavam esperando. E ela diz, quando Ele vier, Ele vai explicar tudo para nós. E aí Jesus fez uma declaração surpreendente a uma mulher samaritana. Ele se revela pela primeira vez, assim, com todas as letras, né? Ele fala com esta mulher, eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. A mulher fica doida. Aquela hora ali, diante dessa palavra do Senhor, né? Se rompe algo dentro dela, né? Porque a palavra de Deus, a verdade do Senhor, é tremenda para circuncidar o coração do homem, para trazê-lo, né, para a luz, tirar das trevas para a luz. E os discípulos chegaram, viram que ele estava conversando com a mulher, mas nem falaram nada, porque era tão inusitada aquela cena, né? E a mulher largou lá o cântaro dela, com água e tudo, que era a coisa mais importante, né? Meio-dia ela estava indo buscar água daquele sol escaldante. E eu já ouvi algumas interpretações que, no caso, era para ela ter ido cedo, com as outras mulheres de manhã. Mas ela era tão rejeitada pela sociedade que ela foi numa hora em que não tinha ninguém, né? Para ela não ser humilhada lá no poço. E ela largou meio-dia aquele cântaro com a água tão preciosa e foi correndo para a cidade e esqueceu, né, que ela não era bem vista, que ela não era considerada. E ela saiu falando com as pessoas, né? Disse ao povo, ela saiu proclamando. Venham ver um homem que me diz tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. E aí vem um diálogo super interessante dos discípulos com Jesus. Eles começaram a insistir, mestre, come alguma coisa. Aí Jesus falou para eles, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem.
Jesus, ele estava tão pleno do Espírito. O Espírito do Senhor, ele era tão cheio do Espírito de Deus, que ele era controlado pelo Espírito de Deus. Não controlado de uma maneira que ele não pudesse resisti-lo, mas ele era transbordante do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor Jesus, dele fluíam, né, cachoeiras de água da vida. E ele estava tão pleno desta presença do Pai, que ele fala, ai, eu tenho uma comida que vocês nem conhecem. Aí os discípulos, né, na ignorância, será que alguém deu para ele já comida, né? Alguém já trouxe comida? Jesus falou, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que essa seja a minha comida, que essa seja a sua comida. Que isso possa te consumir todos os dias, esse desejo maior, esta vontade maior, esta determinação maior de fazer a vontade do Senhor e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Que não importe nada, nenhuma dificuldade, nada, nenhuma circunstância possa te parar, que você possa passar por cima, superar tudo aquilo que tenta te parar, para que você possa cumprir o desejo que Deus tem de usar a tua vida para a edificação do reino dele, seja qual for o seu chamado, ok? E Jesus disse para eles, vocês não disseram que daqui a 4 meses vai haver colheita? Mas eu falo para vocês, abra os olhos, olha para os campos, veja, eles estão maduros para a colheita. Abre o teu olho, né? É tão interessante, quando eu falo que eu estou indo em setembro para a Índia e para o Nepal, as pessoas, elas não gostam de ouvir isso, por muitos motivos. É muito raro alguém que se alegre comigo quando eu falo, estou indo, né, quero estar por 6 meses, vamos ver a questão do visto. A minha intenção é essa, de estar na Índia e no Nepal, entregando a minha vida para a obra de Deus, para a edificação do reino, naquele lugar inóspito, terrível clima, é muito terrível que vocês não podem imaginar, imundo, um lugar imundo que você tem que fechar a boca e os olhos para não entrar mosca. Um pessoal tão avarento, uma cultura tão difícil, tão idólatra. Aí você pode me perguntar, mas então por que você quer ir lá? Por que você vai deixar a sua vida confortável aqui? Você está fazendo programa na rádio? Você já está atendendo as pessoas? Para que você tem que ir? Né? Porque é para a glória de Deus. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isto é maior em mim do que qualquer outro desejo. Eu desejo agradar ao Senhor. Eu desejo levar o máximo possível de almas para Jesus. O dia que eu me encontrar com Ele, eu quero ter essa alegria. E isto, ganhar almas, levar almas para o Senhor, traz tanta alegria, tanta satisfação, que compensa qualquer esforço que você pense em fazer, qualquer renúncia que você precise renunciar. Jesus disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E vocês ficam assim adiando, ah, não, mas porque agora vai depois, né? Aqui tem tanta coisa para fazer. E Jesus fala, levanta os seus olhos. Foi isso que ele falou para os discípulos. Olha, levanta os olhos. Abram os olhos. Vejam os campos. Estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Se você sair para colher, Jesus falou que
Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, né? Uns são enviados a semear, outros são enviados a colher. Eu convido você para estar comigo na Índia e no Nepal. Eu não posso ir sozinha. Eu vou sozinha fisicamente, mas eu preciso das orações de vocês, do coração de vocês comigo, para que Deus possa te usar a meu favor quando Ele precisar, ok? Tocar em você para orar. E preciso dos recursos, porque eu vou para uma área muito pobre, pessoas muito pobres. Eu preciso ter o suficiente, né, para que eu vá e para que eu possa abençoar aquelas pessoas que estão lá em trevas, não é? E nós vamos lá para falar do amor de Deus, para sermos usados como Deus quiser nos usar. Não sei como Ele vai me usar. Eu vou estar lá, né? E aí, onde você vai, o Senhor vai te usando, se você, né, estiver aberto para que Deus possa te usar. Opa, toquei no lugar errado aqui. Áurea, bom dia. Agostinho Ferraz. Estou tentando deslizar essa tela do celular. Só um instantinho. Bom, eu sei que tem mais pessoas aqui no Facebook me assistindo, mas eu não estou conseguindo ver o nomezinho de vocês porque a tela não quer deslizar para eu ver, ok? Mas é muito bom ter vocês, né, comigo, ouvindo, porque eu sei que vocês não só recebem, mas vocês mandam de volta para mim, ok? Então, a paz do Senhor para vocês, para que ela possa encher a tua vida e voltar para mim também, enchendo a minha. Então, essa meditação eu estava querendo trazer nesta manhã. Deixa eu ver, eu não sei quanto tempo eu ocupei, porque eu tinha outras coisas para dizer, e o tempo realmente eu me alonguei, não é? Eu me alonguei nessa meditação com vocês, mas eu ainda quero fazer alguns comentários do Projeto Asra, só para encerrar, né? O Senhor, Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E as pessoas, elas inventam tanta coisa, elas falam tanta coisa errada do Espírito Santo. As pessoas, elas precisam ser mais espirituais. Elas precisam entender, né, que nós somos espíritos que habitamos este corpo, nós temos uma personalidade, né? Temos a nossa alma, mas nós somos essencialmente espíritos. E é o nosso espírito vivificado, nascido de novo, que se comunica com Deus, porque Deus é espírito. E por isso nós precisamos nos entregar ao Espírito de Deus e permitir que o Espírito de Deus nos conduza em caminhos que você ainda não conhece. Você não pode pensar que você sabe tudo, que você é o dono da verdade. Só Deus é o dono da verdade. Seja humilde, se humilha na presença do Senhor. Pede Ele para mostrar como é que é isso que eu estou falando para você. Ok? E aí você também vai ter a sua experiência com Deus. É tão importante você falar em línguas do Espírito, porque quando o seu Espírito ele começa a se comunicar diretamente com Deus, as nossas palavras, elas não são adequadas para este momento de comunhão, né, com o nosso Pai. Para essa vivência espiritual, nós precisamos de uma língua espiritual que vai cumprir realmente, né, a finalidade dela de comunicação nossa com Deus de uma maneira mais perfeita. Bom dia! Já pegando a rabeirinha do programa Liberata Grif, lá da Venezuela. Minha querida Cláudia, Paula, um beijo para todos vocês aí, ok? Eu tenho certeza, Cláudia, ela sabe do que eu estou falando.
que o nosso espírito, ele é perfeito. E ele já recebeu uma linguagem perfeita, que é a língua do espírito, para que possamos nos comunicar de uma maneira perfeita com Deus. E como tem gente que fala a língua do espírito, não é mais para hoje, não. Eu odeio que ofende o Espírito do Senhor com a ignorância. As pessoas, elas não entendem nada do Espírito de Deus, não foram batizadas, não nasceram de novo. E senta para ensinar coisas erradas com relação ao Espírito de Deus. Como eu fico triste, aliás, eu fico furiosa quando as pessoas começam a falar besteira a respeito do Espírito de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus, ele é amável em extremo. Ele se entristece, ele chora pela condição do homem, mas ele se alegra como uma criança. Ele é puro, ele é completamente puro e maravilhoso. E tem que ficar ouvindo o besterol que as pessoas falam sobre o Espírito, porque elas não o conhecem. Elas não andam em intimidade com ele. E a pior crítica vem das pessoas que são ignorantes. Eu odeio ignorância. Ignorância é uma doença fatal para o ser humano. É tão fatal que se você ignorar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, você vai para o inferno eternamente. Né? Como jornalista, eu sou pela informação. E a mais importante de todas, né, tem a ver com o reino de Deus, com aquilo que o Senhor fez por nós e que Jesus enviou o Espírito dele, né, para viver, para dinamizar, o dinamis, né, o dínamos, o poder de Deus, dinamizar o nosso espírito para que tenhamos uma vida diferente de um ser humano natural, porque nós somos sobrenaturais, ok? E servimos a um Deus sobrenatural. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. Gente, eu tenho 4 minutinhos só e eu quero falar sobre o projeto Asra, né? Nem falei. Anota aí meu WhatsApp para que você possa receber notícias do que Deus está fazendo ali ao sul de Delhi, na Índia, com o projeto Asra, o projeto Esperança. Está agora no começo do mês, está na hora, né, de você que está comigo neste projeto, depositar lá o sustento das crianças, para que a gente possa continuar alimentando, né, aquelas 60 crianças, ensinando a ler, a escrever. Algo maravilhoso está acontecendo. Eu já comentei com vocês que a Fatija, uma mulher muçulmana, mãe de 8 filhos, 5 deles estão na nossa escola, ela resolveu abrir um negócio próprio. Depois de 26 anos vivendo de catar lixo, ela resolveu vender, né, legumes e verduras. E ela está prosperando. E o marido, que vivia julgado, bêbado, espancava ela e os filhos, se animou também, vendo que a mulher, né, estava fazendo isso. Ele parou de bater nela e agora ele está de sócio dessa mulher. Ele está ajudando ela em todas as coisas. Ele entrou também para o negócio. Ele se animou. É a vida de Deus se espalhando, fazendo a diferença ali naquela comunidade. E já tem uma outra lady que também está querendo abrir um negocinho dela, de começar a vender legumes. E quem é que emprestou o dinheiro para a Fatija comprar os primeiros legumes, verduras, começar a vender? Foi o projeto Asra, a pastora Mona, ok? Emprestou R$100 para ela. Agora, se você vê, já está grande o negócio dela, já tem muita verdura, muito legume. Ela está prosperando com a bênção de Deus. Ela ainda não se entregou a Jesus, mas ela vai na reunião das mulheres, das mães dos alunos, e ela já entendeu, né, que Jesus é o caminho. Né? Ela ainda não completou o processo de conversão, mas é uma questão de tempo. E o Senhor está dando sinais, né, de que Ele vai dar dignidade a essas comunidades, que nós vamos chegar ali com o amor de Deus para que eles recebam dignidade, né, que eles saibam que a vida pode ser diferente quando você tem Jesus Cristo no seu coração.
Eu fui orando para cada filho desta mulher. Eu tive que fazer uma batalha espiritual, quebrar fortalezas de mente nessas crianças por causa do islamismo. E ao final, elas receberam. E elas foram batizadas no Espírito Santo, saíram falando as línguas do Espírito, né? Uma obra maravilhosa Deus tem feito ali. E eu quero estar pessoalmente a partir de setembro para fortalecê-los, para expandir o trabalho, não só ali em Delhi, como no Nepal, em Ghaziabad, em Faridabad, onde deixei amigos, orando para que Deus facilite, né, a concessão do visto para mim. São muitas burocracias, muitas etapas a serem vencidas. Mas eu creio que se vocês estiverem juntos comigo, nós vamos passar facilmente pelos bloqueios do inimigo. Amém? Oi, querida Olga, bom dia. Depois, você que chegou tarde, dá uma olhadinha no programa, tá bom? Eu vou postar no Facebook. Você pode rever o programa lá. E você que está no meu WhatsApp, você vai receber, né, no WhatsApp o programa. Meu WhatsApp é 329-9195-9489. Fica na bênção do Senhor. Até quarta-feira, ok? Foi ótimo estar com vocês. Espero que vocês tenham se banqueteado comigo, ok? Fiquem na bênção do Senhor. Bom dia.